Uma mistura não ideal é uma mistura na qual a energia também varia, também se altera. E vamos supor aqui que na hora que eu deixo A e B se misturarem, essa energia aumenta. É o caso no qual a interação entre moléculas diferentes é mais fraca do que a interação entre moléculas iguais. Um exemplo assim, cotidiano desse tipo de mistura é óleo e água. Você mistura óleo e água, a mistura que você obtém tem essa propriedade, que o ΔU da mistura é positivo. E aí, vamos imaginar que esse ΔU possa ser representado graficamente de novo em função de x. Entre 0 e 1, outra vez uma coisa parecida com aquela outra, né? Claro, quando x é 0 ou 1, eu tenho substância pura, não tem ΔU nenhum, porque só tenho moléculas de uma espécie. E agora, isso aqui então é o que eu vou chamar de mistura não ideal. E agora eu vou ter que somar a minha energia de Gibbs, não ideal, vamos chamá-la assim, com um ΔU de mistura. Então, a expressão completa fica com essa cara aqui. Olha só, vamos desenhar aqui uma sequência de Gs. Eu vou usar a coordenada vertical não representa nada, o que interessa aqui é só a mudança entre o valor de G numa extremidade e na outra. Então, vamos supor que eu tenho uma temperatura baixa, temperatura zero. Temperatura zero. Temperatura zero, o que ela tem de especial com relação à energia de Gibbs? A T igual a zero, a entropia não contribui para a energia de Gibbs, porque ela é T vezes S. Né? A contribuição é T vezes S. Se T é zero, não tem contribuição. Então, eu pego a energia de Gibbs da mistura ideal e somo o ΔU, só isso. Então, para a temperatura zero, o que eu vou ter, eu vou desenhar aqui o que era a mistura ideal, não é isso? Eu vou ter uma coisa assim. Grosso modo, né? Concordam comigo? Não tem contribuição da entropia. Agora, vamos fazer um T pequeno, mas não nulo mais. O T é pequeno e não nulo. Então, aqui vem esse termo. Veja, esse termo não depende da temperatura. Vezes T. Esse termo vezes T vai fazer com que apareça alguma coisa puxando G para baixo. É isso? Então, vai começar a aparecer uma coisa assim. Estou exagerando um pouco aqui. Nas extremidades, como a derivada da entropia da mistura é infinita, então, nas extremidades, essa competição que começa a acontecer entre energia e entropia, lá nas extremidades a entropia ganha. Mas enquanto a temperatura for baixa, naquela meiuca ali, a energia é que ganha. Não é isso? Ela pode fazer mais do que isso? Criar mais pontos? Pois é, olha só. Então aqui eu vou fazer a temperatura crescer para baixo. Pode chegar a uma situação na qual eu tenho agora assim, né? Algo assim. Agora a entropia já está ganhando em toda a faixa. Né? E isso aqui só vai ficar mais pronunciado, né? Daqui para baixo. Veja que à medida que a temperatura vai aumentando, eu deveria ter desenhado uma intermediária aqui, né? Onde aparece uma coisa assim, mais clara. Começam a aparecer trechos da energia de Gibbs côncavos para baixo, né? Aqui côncavo para baixo, côncavo para cima. Aí qual é a gracinha de eu ter esse côncavo para baixo, por exemplo, para essa temperatura aqui? É que se eu desenhar qualquer linha reta ligando dois pontos dessa energia de Gibbs, eu vou estar representando pontos que têm energia de Gibbs total menor do que essa que aqui está.
Ele corresponde a uma fase mais estável? Pois é. E, na verdade, se eu quero, eu sei que eu tenho que encontrar o mínimo da energia de Gibbs sempre. E a linha mais baixa que eu consigo construir aqui é uma linha que é tangente aos dois lados, né? Assim. Veja que uma linha como essa representa uma situação na qual não há mistura, porque a energia de Gibbs só depende linearmente da composição quando não há mistura. Não é? Então, aqui, isso está indicando para mim que nesse trecho é mais favorável do ponto da energia de Gibbs eu ter segregação de A e B do que mistura de A e B. A mistura de A e B vai ter uma energia de Gibbs maior do que a energia de Gibbs de dois sistemas segregados. Então ele está me dizendo que se eu tentar colocar o sistema com um X aqui no meio, ele não gosta. Ele não gosta, porque ao invés de ter esse G correspondente a esse X, ele vai preferir ter o G correspondente ao mesmo X, mas que corresponde a um pedaço com esta composição e um pedaço com esta composição. Quanto com essa e quanto com aquela? Regra da balança, outra vez. A média ponderada vai dar isso aqui. Tá certo? Então eu tento colocar o sistema misturado a essa temperatura com essa composição, ele não fica estável. Ele vai embora, ele vai querer diminuir a energia de Gibbs, e para diminuir a energia de Gibbs, ele tem que passar de um sistema com mistura para um sistema sem mistura, porque isso aqui representa um sistema sem mistura. É uma energia de Gibbs que simplesmente interpola entre esses dois valores, um correspondendo a um X baixo, ou seja, um sistema que tem muito A, e outro correspondendo a um X alto, um sistema que tem muito B. Então, ao invés de eu ter moléculas de A e B todas misturadas, eu vou ter um grupo de A juntinhos e um grupo de B juntinhos. Tá certo? O grupo de A corresponde a esse X aqui. O grupo de A não tem só A, ele tem A e alguma coisa de B. Quanto de B? É essa fração que está aqui. O grupo que tem muito B, não tem só B, porque se tivesse só B, estava em 1. Não é? Ele tem muito B, mas tem uma fração de A também. Não é? Então ele segrega em duas regiões, duas porções, cada uma delas com uma composição diferente do que aquela que eu tentei criar. Tá certo? Isso quer dizer que nessa faixa de temperaturas para a qual ocorreu esse fenômeno, o fenômeno de eu ter uma reta que é inferior à energia de Gibbs numa certa região de valores de X, isso significa que o sistema está proibido de ter uma composição intermediária entre essas duas. Como eu disse, se eu tentar criá-lo com essa composição, ele não vai ficar estável, ele vai dividir num subsistema que tem essa composição e em outro subsistema que tem essa composição. Nós dizemos que apareceu um hiato de solubilidade, um gap de solubilidade. Você não consegue ter o sistema com a fração que você queria. Ele não deixa. Tá certo? Eu posso, baseado nesta ideia, imaginar um gráfico no qual eu represente, para cada valor de temperatura, quais são as composições possíveis. Veja, para essa temperatura que eu desenhei aqui, eu tenho esses dois valores possíveis. Né? À medida que a temperatura vai abaixando, esse gap de solubilidade aumenta. Até igual a zero, esse gap é tudo. Não é? Então, eu posso representar assim, aqui está o x igual a 1, para cada valor de temperatura, eu represento aqui quais são os dois x possíveis. E vai chegar a um momento onde a temperatura é alta o suficiente para que a entropia ganhe em toda a faixa e aí desaparece o gap de solubilidade. Eu posso ter, de fato, qualquer valor de x. Então, essa figura vai ter uma cara assim.
Aqui é uma temperatura limite, muitas vezes chamada de temperatura crítica. Eu não gosto muito desse nome porque confunde com a temperatura na qual acontece a transição contínua, mas isso é uma nomenclatura muito usada, então eu não vou... Só vou chamar a atenção, tomar cuidado que isso aqui não é a mesma coisa que a outra. Aqui eu tenho o sistema misturado, aqui eu tenho uma mistura homogênea, onde qualquer região do sistema, você tem um sistema aqui, pega uma região dele, você tem A e B em qualquer composição, né? E aqui, deixa eu só terminar, aqui você tem o sistema segregado em duas fases. Então, dado uma temperatura, essa aqui, por exemplo, T1, você vai ter uma parte do sistema com esse valor de X, outra parte com esse valor de X. Essa ideia a gente pode agora estender muito facilmente para um sistema que eu estou querendo analisar, que é o sistema ar atmosférico com oxigênio e nitrogênio naquela composição. Então, eu vou chamar de A o nitrogênio e de B o oxigênio. E agora eu vou representar aqui, para diversas temperaturas, as energias de Gibbs das fases sólida, das fases gasosa e líquida. Tá? Então aqui, ó, aqui a primeira, quando T é maior do que a temperatura de ebulição do oxigênio, que é a maior de todas, né? Então, vou desenhar isso assim. Eu vou fazer isso já já, tá? Então aqui eu tenho a temperatura maior do que TB. Em linha cheia, eu estou representando a energia de Gibbs do líquido. Em linha pontilhada, do gás. Tá? E aqui está a composição. Entre 0 e 1. Observe que a essa temperatura, qualquer que seja a composição que eu escolha, a energia de Gibbs mínima é do gás. Então o sistema está na sua fase gasosa, todo ele. Tá? Quando eu chego até a temperatura TB, o que acontece é o seguinte. Eu vou ter aqui a energia de Gibbs do líquido e aqui a energia de Gibbs do gás. Veja só. Isso aqui T igual a TB. O que significa essa figura que eu estou desenhando aqui? Significa que para qualquer composição diferente de X igual a 1, a energia de Gibbs mínima é a do gás. Para X igual a 1, as duas energias de Gibbs são iguais. Este é o ponto de ebulição de B. É o ponto onde os dois convivem, não é verdade? Então, de fato, se eu tiver um sistema formado de A e B, de tal maneira que X seja 1, ou seja, só tem B, então aqui tanto faz ele ser gás ou líquido, porque é o ponto de coexistência. Se eu fizer agora uma temperatura que seja menor do que TB, mas maior do que TA, aí eu vou ter aqui o líquido e aqui o gás. Veja, até por que a do gás cresce mais? Né? Você vê que ela está crescendo e ultrapassando a do líquido. Por que isso? Vamos ver, porque na verdade o que eu estou dizendo é, isso aqui tem a ver com dG, dt, né? AP e N constantes. Mas quem é dG, dt, AP e N constante? Ah, todo mundo tem o quadrado na cabeça, né? dG, dt, AP constante, quem é? Menos S. Significa que quando eu abaixo a temperatura, que é o que eu estou fazendo aqui, dG dt, então, T está diminuindo, o G está aumentando. E ele aumenta mais quando o S for maior. E onde é que o S é maior? É o do gás. É por isso que o do gás está ultrapassando o do líquido. Os dois estão subindo, mas o do gás sobe mais rápido. Então ele vai ultrapassando o do líquido. Então aqui você vê, tem uma interseção, mas melhor do que isso, você tem uma situação
na qual a segregação está mal desenhado, você já imaginou aqui. Vou exagerar para fazer isso ficar mais nítido, né? Então você tem uma situação segregada que tem energia de Gibbs menor do que a energia de Gibbs do sólido, do líquido ou do gás. Então, quando você vai chegar um momento aqui, né, que você vai ter, se você tentar colocar o X nesse intervalo, ele não vai ficar. Ele vai separar sozinho numa fase gasosa e numa fase líquida. Tá certo? A fase gasosa, veja, eu estou com o X por aqui, né? A fase gasosa tem uma composição que tem menos B do que o sistema no qual você começou. E a fase líquida tem mais B. Né? Até que eu chegue aqui mais baixo. Até que eu chegue a temperatura igual a TA. O que vai acontecer quando eu tiver T igual a TA? Aí eu vou ter isso aqui, né? Aí, em toda a região de solubilidade, eu tenho a energia de Gibbs do gás maior do que a do líquido. Então, o sistema está todo na fase líquida, qualquer que seja o X com o qual você tenha começado. Tá? Agora, veja que esse desenho que eu fiz é exatamente semelhante a isso aqui. Né? Só que agora eu estou levando em conta as energias de Gibbs do líquido e do gás. E agora nós vamos construir um diagrama de fases similar ao que nós construímos originalmente, que representa quais são os T's que correspondem para cada temperatura, quais são os X's, quais são as composições que correspondem aos estados de equilíbrio. E agora eu vou ter o seguinte. Veja, aqui eu tenho, então, para um T intermediário entre o TB e o TA, eu tenho dois valores de X diferentes, um que corresponde à fase gasosa e outro que corresponde à fase líquida. Então, se eu for representando aqui cada um desses X para cada T, eu vou ter uma curva que representa T contra X para o líquido, eu vou ter T contra X para o gás e vou ter T contra X para o líquido. Assim. Aqui embaixo eu tenho o TA e aqui o TB. Essa aqui é o que corresponde ao gás, isso aqui é o que corresponde ao líquido. Você pode retirar os pontos que estão nessa curva líquido, são os pontos tirados da curva sólida nesse desenho, e o do gás nas curvas tracejadas. Tá certo? Então, abaixo disso aqui eu tenho líquido, acima eu tenho gás, e aqui eu tenho duas fases segregadas. Tá certo? Corresponde ao intervalo TB-TA que eu representei aqui. Agora vamos ver o que acontece quando eu tenho um sistema gasoso com uma determinada composição inicial e a uma certa temperatura inicial maior que TB. Aqui está. Tá bom? Quem é que eu chamei de B? É o oxigênio. Tá bom, então o oxigênio é cerca de 20%, está aqui, ó, mais perto do 0 do que do 1. Aqui está o ar atmosférico. Muito bem, eu vou baixando a temperatura dele. Tudo bem, ele continua um gás. Veja que eu passei a temperatura de ebulição do oxigênio, não aconteceu nada, ele continua um gás. Até ele chegar nesta temperatura aqui. Quando ele chega nessa temperatura, ele encontra o primeiro gap de solubilidade. O que acontece? Nesta temperatura,
ele vai se separar em duas fases segregadas, esta e esta. Aqui ele é um gás, aqui ele é um líquido. Esse líquido, observa que o X dele é muito maior do que o X original. Então ele tem uma composição que tem mais oxigênio. Aqui está, claro que não corresponde exatamente aos números reais, né? Mas aqui ele tem mais oxigênio do que tinha originalmente. Eu continuo baixando a temperatura. Ele gostaria de descer por aqui, mas ele não pode, porque essa região é proibida. Aqui tem gap de solubilidade. O que acontece? Quando eu baixo a temperatura, a porção que é gasosa aqui vai caminhar assim. A porção que é líquida vai caminhar assim. Não é? Até que a gente encontre a situação aqui, né? Quando chegar nesse ponto, o que vai acontecer aqui? Nesse ponto, o líquido tem a mesma composição que o gás com que eu iniciei. Então, o sistema desaparece aqui e aparece todinho aqui. E aí ele desce. Então, a trajetória dele ele vai até essa temperatura como gás, aqui ele começa a fazer uma porção líquida que tem uma composição diferente do gás, privilegiando aquele elemento que tinha menos no início, e essas composições vão se alterando, mas outra vez, lembre que a quantidade de moléculas de um e de outra continua fixa. Então, dá para fazer uma continha rápida para saber quanto tem de cada um. Quanto tem de cada um em cada uma das fases. Né? Até que eu alcanço essa temperatura, que é maior do que TA, onde aí todo o sistema já virou líquido. Então, do ponto de vista qualitativo, nós reproduzimos exatamente o que acontece com a liquefação do ar. Né? E isso sugere, por exemplo, um processo de enriquecimento de oxigênio, por exemplo. Como é que eu faço para enriquecer? Eu tenho uma quantidade de ar gasoso e eu quero tirar daí o oxigênio. Eu diminuo a temperatura e deixo a fase segregar. Quando segregou, o que é líquido tem uma fração de oxigênio maior do que quando começou. Então eu deixo aparecer um pouquinho mais do líquido. Também, se eu tirar logo de cara, eu vou tirar muito pouco, né? Espero ter uma certa quantidade boa de líquido, tiro, ele tem uma composição de oxigênio maior do que começou, boto em outro recipiente, faço ele virar gás, ele começa, e vou reproduzir a mesma coisa, só que ele começa com gás aqui, ó, com uma composição com mais oxigênio. Aí repito a brincadeira. Cada vez que eu repito essa brincadeira, eu aumento a fração de oxigênio no meu resultado final. Esse é um processo de enriquecimento industrial, que é usado repetidamente com esse propósito que eu mencionei.